E a gente vai falar agora sobre o tédio. Na sua opinião, o tédio ou ociosidade é algo bom ou ruim? Quem responde pra gente hoje é a doutora Renata Crelli, nossa psiquiatra. Tá certinho, né, doutora? Tudo bem? Certinho. Muito boa tarde e seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a você e ao Ronaldo por mais um convite para participar daqui do Rede TV, da entrevista. Para começar, eu acho meio diferente essa questão, porque normalmente as pessoas costumam ouvir que o tédio ou a ociosidade não são coisas tão boas. E pelo jeito ajudem mesmo na criatividade, é isso mesmo? É isso mesmo. Tudo depende da forma como é encarado o tédio, né? Eu acho que existe um pouco de preconceito em relação à palavra tédio. Verdade. Né? O que é o tédio, o que é o ócio, o que é uma possível depressão e o que é preguiça. É verdade. É São importante conceitos essa diferentes. diferenciação, é. São conceitos diferentes. No caso do tédio, a pessoa ela sente um incômodo, ela sente uma angústia por estar inserida em algum ambiente, alguma situação, e ela está aborrecida, muitas vezes. Pode ser por um período curto, momentos, até durante o expediente, e isso acaba sendo, muitas vezes, se bem analisado, uma mola propulsora ou um momento de reflexão por um porvir. Então, o que eu quero dizer com isso? O tédio, ele causa desconforto, ele causa algum tipo de sofrimento. A pessoa não está contente naquele momento com a situação que está inserida. E isso, às vezes, o que a maioria das vezes as pessoas hoje em dia fazem? Elas acabam, nesses momentos de tédio, canalizando esse fomento, essa frustração para o celular, para o smartphone, para a rede social. Então, a pessoa acaba se esquivando das questões internas para fora. Como diz, é como se a pessoa ficasse do fora para dentro. Uhum. Hoje em dia a sociedade ela está um pouco está muito, como poderia dizer, é pouco de dentro para fora e muito de fora para dentro. A gente fica absorvendo demais os problemas e muitas vezes a gente não consegue esterilizar e a gente sofre com aquilo, né? Então, às vezes vem a questão do tédio, mas a gente pode transformar aquela frustração em algo bom, porque tudo tem um lado bom. Deu para perceber que até o tédio tem um lado bom. Exatamente. E aí é que vem, que a gente chama de um chamado, né? Boa. Um chamado, ou às vezes eu vejo o tédio em alguns aspectos como um período de hibernação. Boa. Em alguns momentos, por isso que eu acho que esses rótulos, tédio e ócio, né? Eu prefiro muitas vezes encarar o tédio como algo desconfortável, mas que acaba sendo algo propulsor. Boa, propulsor, dá um estímulo, né? Propulsora, no sentido de uma reflexão, desde que desligada do ambiente externo e a pessoa consiga se ouvir, sentir e refletir sobre a vida e refletir nas possibilidades do porvir. E aí entra a criatividade. É isso que eu ia perguntar, mas como que o tédio, nesse sentido, ele faz aguçar essa criatividade no ser humano? E exatamente esse é o ponto, porque as pessoas não dão vazão para o tédio. As pessoas acabam dando vazão à internet, acabam se esquivando dessa possibilidade de contato interno, né? Quando muitas vezes a gente sabe que, mesmo no trabalho, você ter um período de ociosidade, de descanso, de desligamento do externo, pode vir algo criativo, algo de uma resolução de problemas, algo que a pessoa consiga refletir e achar novos caminhos para a existência. Porque é disso que faz a vida, né? É verdade. O desenvolvimento humano não é só o momento da rotina, mas o momento de reflexão. E às vezes, na hora do almoço, por exemplo, você dá uma pausinha no trabalho, na hora do almoço você já tem uma outra ideia, parece que as coisas dão uma esclarecida. Não só do fato de você ter comido, que é muito bom comer, né? Mas dá uma relaxada mesmo. Exatamente. Você abre mais a sua mente. Exatamente.
E nesse momento é que as coisas podem acontecer, mas para isso você tem que estar atento a si mesmo. Esse é o ponto, né? É um olhar sobre si mesmo, não sobre o externo. E aí vem a tua capacidade de criatividade. Tem um exercício, um estudo que eu achei super interessante, que eu li recentemente, de 2014. E nele eu achei interessante o seguinte: eram 3 grupos de pessoas, certo? 3 amostras de pacientes, enfim. E um desses grupos foi colocado copos de plástico, onde esse grupo primeiro ia direto pegar esses copos de plástico e inventar alguma coisa. Sim. Certo? Tá lá, artes plásticas. Faça alguma coisa com esses copos de plástico. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo teria que ler uma lista telefônica. Eita. E depois teria que mexer nos copos plásticos. Tá. Um não sabia de outro, obviamente. E o terceiro grupo tinha que ler e escrever os telefones da lista telefônica. Para depois mexer no copo. Aí eu pergunto para você, Jéssica, o que você acha? Qual que foi mais criativo? Ai, gente, eu acho que foi o primeiro grupo. E não fez outra atividade. Não? Não. Porque como não tinha nada para fazer, ele teve mais tempo para mexer no copo. Não, não é questão do tempo. Todos eles tiveram um determinado momento de fazer o plástico, de brincar com o plástico, certo? Tá. Fazer algo criativo com o plástico. Sim. Só que o antecedente, cada um teve que cumprir uma tarefa antes. Isso. O primeiro não teve nenhuma tarefa. O segundo teve uma tarefa chata. É chato. Não é? Tá lendo Não é lista chato? de telefone. O terceiro teve que ler e escrever a lista telefônica. Uhum. E aí você fala, qual que teve mais criatividade? Qual, doutora? Você falou que é o primeiro? É, eu falei que é o primeiro, mas pelo jeito eu acho que eu já errei. Não, o terceiro. O terceiro. Ah, porque fez mais coisa. Não é que fez mais coisa, fez atividade chata, entediante e repetitiva. Entendi. E aí não teve Entendi. tempo, embora, por isso que eu digo, existe uma criatividade ali latente Uhum. que a gente precisa dar vazão. E eu acho que isso, eu acho que corresponde um pouco à pergunta que você fez. O Entendi. tédio, desde que bem canalizado, naquele momento onde vem uma proposta, ele pode ser um momento de extravasamento entendi de agora. energias boas. Independente do que você esteja fazendo, se você souber canalizar aquele momento livre que você tem, ou algumas pessoas encontram a palavra tédio, no caso, você já tem uma diferenciação ali. Boa, gostei. Eu acho que Viu como é canalizar. importante a gente falar também com uma psiquiatra, que a gente tem uma outra visão. Às vezes a gente fica com uma visão limitada e vocês normalmente trazem um outro mundo pra gente. Isso é bacana, mas eu, pelo menos na minha opinião, para algumas pessoas eu tenho essa dificuldade também de canalizar. Como que a gente pode canalizar melhor as nossas ideias, os nossos objetivos, os nossos focos? Porque a gente às vezes tem isso em mente, mas a gente não consegue colocar em prática. Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante. Primeira coisa, eu acho que entra essas questões de subterfúgios atuais, que é esquivas, né? Que nem você está falando. Então, quando você fala de dar vazão, eu acho que tem várias formas. Eu acho que a primeira delas, assim, é se propor a não fazer nada. Permitir o tédio, permitir a ociosidade. Isso não é nada patológico. Né? As pessoas falam, nossa, tá quieto, sem fazer nada, ficou sentado no sofá. Nossa, que absurdo, será que está com depressão? É verdade. A tendência é essa, infelizmente, assim, a gente é cobrado o tempo todo a ter algum tipo de resposta, né? Tem que ter uma agenda, não. Domingo eu tenho que fazer, tem um checklist de coisas que precisam ser feitas. Porque a sociedade, doutora, ela enxerga essa pessoa que não para nunca, o famoso workaholic, que sempre tem alguma coisa para fazer, um trabalho para fazer, como um status. Sim. Então, essa pessoa que sempre tem uma coisa para fazer, ela é a pessoa bem-sucedida, ela é a pessoa que tá em cima de todo mundo, tem evidência, e nem sempre é assim. Então, é importante ter esse período de tédio. Mas o tédio, já que o tédio leva a criatividade, a gente pode dizer que o tédio também leva a produtividade depois. Aliás, o tédio não. Ele leva a criatividade, mas como você está num período mais calmo, como que ele pode fazer para levar a produtividade? Eu acho que tem 2 pontos. Eu achei legal a tua pergunta.
A primeira é essa configuração social que a gente está inserido, né? É assim, quanto mais eu faço, mais eu produzo, mais eu apareço no Facebook, mais legal eu sou. É verdade, doutora. Então, e o outro é, não, né? Não quero, não vou fazer, não vou me expor a tais situações, ou dar limites, inclusive para o trabalho, né? Antigamente, pensa na época da nobreza, né? Antes do século XVII, a nobreza e o ócio era visto como sinal de status, né? É verdade. Hoje não, né? Você vê uma pessoa em ócio ou quieta, não, alguma coisa está acontecendo, né? E aí vem as demandas, né? As solicitações externas. De novo, aquilo que eu estava te falando, é de fora para dentro, né? As coisas têm vindo muito de fora para dentro e pouco de dentro para fora. Verdade. E aí, quando você fala, como eu posso canalizar isso, né? Eu acho que isso é um exercício que as pessoas cada vez menos fazem, né? Mas como você está quietinho? Não, você tem que fazer alguma coisa. Como? Né? O tempo está passando e você não está produzindo nada. E aí é que é o ponto, assim, por que essa urgência? Por que essa necessidade de resolutividade num curto intervalo de tempo? Às vezes, ideias boas precisam também ser elaboradas e demandam tempo, e demandam foco. Verdade. Né? E aí você fala, pô, mas como canalizar isso? Seja escrevendo, seja muitas vezes conversando com outras pessoas e muitas vezes procurando um terapeuta, né? Porque existem angústias que muitas vezes a pessoa não está nem conseguindo se autoanalisar. Mas ter esse primeiro passo de reflexão, se permitir a isso, é o primeiro ponto. E aí, como canalizar essa angústia ou essa demanda que está ali, que é sente, para alguma coisa que faça a pessoa feliz. E isso faz parte da natureza humana, que é essa leve insatisfação, muitas vezes, com oscilações, mas com produção de algo posterior. Perfeito. E, doutora, eu separei aqui uma frase interessante que eu achei que faz parte da nossa discussão, que é do escritor francês Victor Hugo. A senhora deve ter ouvido falar já nela. Ele diz o seguinte: há algo mais terrível que um inferno de sofrimentos, um inferno de tédio. Como que a gente pode analisar essa frase? É o que normalmente a sociedade vê o tédio? Tem esse preconceito? A gente Primeira pode dizer. coisa, né? Por que o inferno, né? Então, né? Talvez para o Victor Hugo, sim, porque ele era um poeta, concorda? Sim. Acho que para muitos poetas, o fato de ter esse inferno de emoções faça algo exatamente produtivo. Os românticos, os bucólicos, é verdade. os artistas, né? O Chico, o Caetano, às vezes tem esses momentos de muita... E você sente na própria produção artística deles, né? É algo que você sente que é de uma criatividade enorme. Mas não necessariamente você vai se tornar uma poeta, né? Mas você pode canalizar isso para alguma coisa que faça você feliz. Seja ficar ao lado do seu filho, que muitas vezes as pessoas se privam disso, né? Até a fazer projetos a curto, médio e longo prazo. Então, no caso do tédio, essa angústia é muitas vezes um pedido de reflexão para você entender onde você está, quem você é, de onde você veio e para onde você quer. Porque existe uma certa ânsia, uma certa pulsão por uma vida. E eu acho que o tédio, às vezes, vem como esse sintoma de algo que está quiescente ali e um chamado também para viver. Bacana, gostei. Doutora, a gente tem uma perguntinha de uma telespectadora. Eu vou pedir para colocar na tela, por gentileza. É a Luzia Alves, de Campinas, São Paulo. Como identificar uma pessoa preguiçosa, uma pessoa depressiva ou uma pessoa com déficit de atenção? É o que a gente estava falando agora no começo, né? Existe essa diferenciação e a gente tem que pensar nisso. Como eu posso fazer? Essa pergunta? É difícil? Não.
Para o psiquiatra, acho que não, né? É, isso que eu ia falar. Porque às vezes os sintomas são até parecidos, né? A gente mesmo não consegue diferenciar isso. Eu, por exemplo, achava que meu irmão era super preguiçoso na época do colégio. Mas, de repente, eu não sei se era um período de tédio mais comprido ou uma depressão, não sei como fazer essa diferenciação. Eu acho que, no caso da preguiça, você não tem nenhum tipo de sentimento, necessidade, angústia ou motivação, ou não motivação para nada. Começa por aí. Boa, verdade. Não há nada. Né? Eu acho que não há. No caso do tédio, a pessoa tem uma insatisfação, né? E essa insatisfação ela pode ser pontual, no fim de semana, no momento que a pessoa se permite, muitas vezes, né? Assim, dá vazão para isso, né? Para essa sensação de tédio. Depressão, né? Aí vem a questão do tédio crônico, que acaba, eu acho que aí vem uma intervenção psiquiátrica, muitas vezes, quando esse tédio, né, que é essa angústia, eventualmente, de uma insatisfação, de um aborrecimento, acaba tendo outros componentes, né? A pessoa acaba não se alimentando bem, acaba perdendo o contato social, acaba, enfim, saindo do ambiente e da sua funcionalidade. Né, padrão habitual. No caso do TDAH, a pessoa ela não tem essa sensação de tédio ou de angústia ou de necessidades que não estão sendo supridas. Como diz, a pedra no sapato. No déficit de atenção, a pessoa está desatenta e está no mundo das nuvens, né? Não consegue muitas vezes se conectar à realidade, ao ambiente que está inserido, porque está num estado de desatenção crônica. E aí pode ou não, por vir em consequência dessa desatenção, algum tipo de prejuízo, né, de não cumprimento de algumas coisas da sua funcionalidade do dia a dia. Então, mas não é algo básico. É algo que te dá um empurrão. Por mais que seja, às vezes, uma frustração, te dá um empurrão. Sim. A preguiça, ela não deixa... Não tem uma motivação, não é um empurrão, não é uma frustração. É a preguiça mesmo. Não tem nada. Né? Não tem nada. Nada, blazer. Mas no caso do déficit de atenção, já é outra história também. Outra história. Assim como a depressão. Aí já vai no caso de uma doença mesmo, né? Aí tem que ser investigado caso a caso. Por isso que, assim, isso eu estou te falando fotograficamente, né? Quando, em que contexto que está inserido esse início que a gente chama de aborrecimento. Isso é um chamado, isso é algo que o mundo, né, acaba rotulando a pessoa, muitas vezes, é o fora para dentro, né, a forma como a pessoa reage e não está sendo correspondido. Então, entra os preconceitos. E a demanda interna, né? Você fala assim, para mim está tudo bem, eu fico na cama o dia inteiro, não quero saber de nada mesmo. Então isso, você fala o quê? Isso é uma preguiça. A pessoa não tem demanda. É diferente daquele que está incomodado. Não está bom. Pode ser diferente. E no caso da depressão e do déficit de atenção, a gente já pode entrar com a medicação, doutora? Porque o tédio e a preguiça, ok, se não tem nada além daquilo, não tem que tratar exatamente, né? Mas, de repente, também uma terapia pode ajudar. Quais os tratamentos, assim, ou quais os caminhos que a gente pode dar para essas pessoas que sofrem tanto com o tédio, que sofrem tanto com a preguiça, com a depressão e com o déficit de atenção? São caminhos diferentes, mas todos dá para a gente entrar no consenso para deixar resolver. Sim, eu acho que, partindo da premissa de que vivemos para nos desenvolver e para ter qualidade de vida. Partindo dessa premissa, eu acho que se há algo que incomoda a pessoa, seja ele de qual natureza for, tem que procurar um serviço de saúde, um serviço de saúde mental. Não necessariamente um psiquiatra, pode passar por um terapeuta, um psicólogo. E aí dá vazão a isso, no primeiro momento, né? Ou procurar um psiquiatra. O que eu tenho? O que
eu sinto que eu não consigo identificar. Verdade. Então, assim, ter esse autoconhecimento, saber identificar muitas vezes essas manifestações, é o primeiro passo para o desenvolvimento, para a melhora, para a qualidade de vida. E aí, caso a caso, obviamente, você vai dar o encaminhamento necessário. Se for um quadro de depressão, precisa entrar com medicamento? É medicamento e terapia? Só terapia? Porque não necessariamente um quadro de depressão há necessidade de medicamento, né? Mesmo o TDAH, né? Tudo depende da gravidade e do quanto isso compromete o dia a dia da pessoa, né? Mesmo uma pessoa com tédio, né? Começa a ficar aquele tédio crônico e a pessoa não está conseguindo nesses momentos de reflexão, canalizar isso para alguma coisa para dar vazão ou possibilidade de transformação disso, por que não procurar um terapeuta? E aí vem um suporte para dar uma ferramenta para essa pessoa nesse momento para evoluir. A gente pode dizer que a maior dificuldade hoje em dia das pessoas é simplesmente encontrar esse espacinho de tédio, ou que seja deixar a mente voar, até mesmo pelas tecnologias, a correria do dia a dia. Essa é a maior dificuldade mesmo para conseguir fazer com que tenha esse tempinho mais seu, reflexivo? Eu acho mesmo. Eu acho que depois da era tecnológica, dá a impressão que as pessoas, a extensão do corpo das pessoas é o celular, né? É verdade, é uma extensão. Tá ali, né? Você mesmo, você está aqui, você está com o celular. Mas eu tô com o celular também porque trabalho. Pergunte isso. É trabalho. É verdade. Trabalho. Eu estou, às vezes, num lugar ou outro, ali tem alguém conversando comigo por celular. Mas o momento é quando você desliga esse celular. O momento ocorre quando você desliga a televisão. Ou quando você se permite a solitude. Estar com você mesmo e nada mais, sem nenhum estímulo externo. E aí você fala, hoje em dia, é possível isso? É verdade, não é. As pessoas se permitem? Não. Verdade, doutora. Então, eu acho que isso muitas vezes acaba sendo até uma doença social que está vindo junto com o desenvolvimento de tecnologia. Verdade. Então, as pessoas acabam conversando muito mais ou suprindo necessidades imediatas, impulsivas, muitas vezes, com o celular, do que presentificando, estando aqui com você, olhando nos seus olhos, né? Ou, não, tá ali, mas, né? Tá na hora do almoço com a família, cada um no celular. Quantas vezes você não vê isso? Isso, diariamente. Doutora, muito obrigada, viu, por seus esclarecimentos. Foi importante a gente falar sobre o tédio e tirar esse preconceito que muitas pessoas acreditam que é algo ruim. Ele tem um lado bom, sim. Ele alimenta a criatividade. Desde já quero agradecer sua participação e volte sempre. Obrigada. E, para você que ficou interessado, eu vou passar aqui os contatos da doutora Renata Krelling, a nossa psiquiatra. O telefone de contato dela é o 0 operadora 11 99950 7755 ou 0 operadora 11 3360 3030. Doutora, muito obrigada.